Muitos fãs da obra de One Piece subestimam as façanhas da nova era e creem que os piratas antigos do tempo de Roger e antes dele do Shebeck eram superiores à nova era de guerreiros do Novo Mundo. Mas, neste vídeo eu vou provar que a nova era é tão poderosa ou até mais forte que a antiga. Luffy, Shanks, Kobe, Mihawk, Loki, Barba Negra, Yamato, Sabo, entre outros, serão os personagens utilizados aqui, e também outros senhores da guerra serão citados como bônus de resposta ao poder da antiga era. Eu sou o Peso Mosca e bora pros fatos deste vídeo. Já deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem para mais pessoas da sua tribo de contatos. Começando pelo Luffy, o protagonista da obra de One Piece, aquele que se tornará o rei dos piratas, Luffy invadiu o território de dois Yonkous, conseguindo sair vivo dos dois e derrotando um deles na porradaria franca. Ele pegou os Poneglyph da Big Mom e tomou seu servo Jinbei e conquistou as Ilhas dos Tritões como seu território, além de ter derrotado Katakuri e Kraken na mesma semana. Ele também evoluiu todos os seus hakis no conflito. Mais tarde ele enfrentou Kaido e antes mesmo de despertar o G5, seu poder era comparado por Kaido como estando no nível dos antigos Barba Branca, Shanks, Shebeck, Oden e Roger. O próprio Kaido falou que o Luffy foi o único que o fez lutar totalmente a sério, feito esse que Big Mom não tinha conseguido fazer, mesmo nos 3 dias de luta contra Kaido em Onigashima. E estamos falando do Luffy sem G5. Depois do despertar, ele lutou contra Kaido e enfrentou Kizaru em Egghead. Muitos dizem que Kizaru foi superior, mas só por causa da estamina do G5, porque em questão de danos ele não conseguiu fazer nada contra Luffy. Mas o próprio Luffy, com um único ataque sem Haki do Rei, básico ou avançado, nocauteou o Kizaru. O G5 lhe confere velocidade a par com Kizaru e uma imprevisibilidade que dá a ele a habilidade de transformar todo o terreno em borracha, mesmo sendo uma Zoan mística rara do Nika. Kobe está crescendo agora, mas na primeira evolução do seu Haki, ele conseguiu destruir um braço rochoso do Ávalo Pizarro, que era maior do que um navio e tão grande quanto a antiga ilha dominada por Shebeck. Ele também se mostrou bastante rápido em lutas no mar, tendo salvado um submarino do ataque de um míssil, além de ter sobrevivido em um embate contra as piratas cujas na Ilha das Mulheres. Suas habilidades são o haki do armamento, o haki do rei e as técnicas de Rokushiki. Mesmo tendo apenas um só feito, ele já o coloca no nível de grandes comandantes e tem muito a crescer no futuro da obra. Eu acredito que Kobe agora esteja em um nível capaz de enfrentar o Jack em uma luta longa, mas perder para personagens que voam como ele ou têm uma velocidade grande como o do Flamingo, embora Kaido ainda coloque Jack como superior ao do Flamingo. Embora ele tenha 63 anos de idade, o Loki não atuou tanto na antiga era, porque ele lutou contra Shanks em uma luta feroz. Mas hoje ele luta na era do Monkey D. Luffy. Seu alcance de poder é tão enorme que consegue cobrir toda a ilha de Elbaf, um lugar que abriga os gigantes do Novo Mundo, que o Imu sonha em conquistar. Ele também conseguiu passar as defesas do Domin Reverse, ferindo o Herald, um gigante que estava no mesmo nível que Shebeck no passado. Mesmo acorrentado, ele conseguiu reagir ao Snake Man do Luffy com um simples giro de cabeça, como numa luta do UFC do Anderson Silva contra Forrest Griffin. Uma forma que conseguia acertar o próprio Kaido híbrido. Além disso, ele ainda está enfrentando o Imu no X1 no momento, já que o Luffy está desmaiado por conta do limite de tempo do G5. O próprio Imu bloqueou os ataques poderosos dos Zoro e Sanji e os derrotou no combate. Mas mesmo assim,
Loki está dando dificuldades para o dono do mundo com sua Akuma no Mi do dragão, Nidhogg. Só o feito de passar do Domini Reverse do Herald o coloca no nível do Shepek e também do próprio Herald, que eram mais poderosos que o próprio Kaido. Então o Loki já é superior ao Herald e também ao Kaido e ao próprio Shepek daquele tempo. Já Shanks, o Ruivo, lutou contra Loki que tem os feitos citados anteriormente e acorrentou o gigante, o que já o coloca no nível de lendas como Roger antes do auge dos 40 anos, colocando Shanks como mais forte que o Roger jovem de Cold Valley. Ele, embora nunca o tenha derrotado, também lutou contra Mihawk, o espadachim mais forte do mundo em hakis avançados e habilidades. Não conseguiu vencê-lo, mas sobreviveu para contar a história. Mas seu feito mais famoso foi ter nocauteado Kid com um único golpe de haki avançado, que antes deste embate resistiu a todos os ataques de Akuma no Mi da própria Big Mom, colocando o poder destrutivo do Shanks acima dos homes da fruta da alma da Big Mom e do Roger de Gold Valley. Já o Mihawk, o espadachim mais forte do mundo que lutou contra Shanks, o vencendo e conquistando o título de espadachim mais poderoso e técnico na arte da espada, muitos dizem que ele não é superior ao Shanks em Haki, mas em One Piece Oda não entende de artes marciais ou fazer lutas elaboradas em técnicas de combate, então ele acaba resumindo os espadachins em técnicas poderosas de Haki. Tanto que Mihawk diz para o próprio Zoro que a vantagem em uma luta de espadas é o próprio Haki. Quanto mais forte o Haki, mais forte a lâmina. Quanto mais forte a lâmina, ela se torna negra. Mihawk também era conhecido como caçador de vice-almirantes. Cortou um tsunami de gelo maior que Marineford. E antes do Crocodile chegar, estava lutando contra um exército inteiro de marinheiros na caça aos Shichibukais. A Yamato também é uma personagem extremamente poderosa da nova era de One Piece. Ela com toda certeza é a mulher mais forte do mundo de One Piece atualmente. Mais forte do que a própria Hancock, que só vive de hacks. Ela conseguiu nocautear Uchi, que o Luffy só viu como forma de nocautear ou dar grandes danos através do Gear Forte. Ela também bloqueou o Gear Touch misturado ao Second do Luffy e conseguiu fazer ataques de combos combinados com o Luffy em Snake Man contra o Kaido. Além disso, a própria Yamato enfrentou o próprio Kaido em um X1 por um bom tempinho ali em cima de Onigashima, no topo da caveira. Ela sobreviveu a uma luta contra o seu pai, que também elogiou a sua própria força. A Yamato é a pessoa mais poderosa de Wano no atual momento, com a queda de Kaido. Ela também conseguiu dar dano no almirante Aramaki, que considerou o seu ataque extremamente forte e o seu haki poderoso. E agora chegamos no pirata que todos odeiam mesmo fazendo o papel de pirata. O único pirata verdadeiro da obra de One Piece. Estamos falando do próprio Barba Negra. Barba Negra tem muitas façanhas boas em One Piece, embora muitos fãs da obra desmereçam o personagem. Ele bloqueou um golpe do Serafim Mihawk, que cortou a ilha da montanha das piratas Kuja. E ainda assim, o Barba Negra também lutou contra Trafalgar de Law e conseguiu vencer aquele que foi um dos principais a conseguir causar danos na Big Mom. Na verdade, Law foi o principal a conseguir causar dano na Big Mom. E o Barba Negra também resistiu a esses mesmos ataques que causaram dano na própria Big Mom e resistiu com mais facilidade do que a própria Big Mom, mostrando uma resistência acima da média, e ele toma mais dano no corpo do que as Zoans comuns. Fora isso, o próprio Barba Negra causou dano no Shanks em uma luta difícil, e Shanks voltou com uma cicatriz no rosto, e de acordo com o próprio Shanks, rapaz, o Barba Negra é poderoso.
O Barba Negra, como você viu aí também na imagem anterior, conseguiu causar danos no próprio Sengoku na guerra de Marineford, quando ambos lutaram um contra o outro, e ele com certeza será o vilão final do Luffy, enfrentando o Gear 5. Mas o Barba Negra, como dito antes, conseguiu ferir o Sengoku, uma Zoan mística do tipo Buda, que lhe confere uma resistência e ondas de choque de altíssimo nível, e o Sengoku possui o Haki do Rei. Olha, muita gente diz que o Garp teria derrotado o Barba Negra lá na ilha de Hashinosu, mas o Barba Negra enfrentou um cara do mesmo nível que o Garp, mesmo sem o controle total de sua fruta e com hakis ainda não evoluídos. Ele enfrentou o Sengoku com Zoan Mística, que é do mesmo nível do Garp, e deu dano alto nele a ponto de precisar ser enfaixado. E além disso, está óbvio que ele vai matar o próprio Shanks. Então o Barba Negra é superior ao Garp velho e é considerado do mesmo nível que o próprio Shanks, o Ruivo. O cara é insano. Bem, galera, agora fazendo um bônus dos personagens fortes da nova era. Nós temos o Akainu, também temos o Sabo, temos o Monkey D. Dragon, nós também temos Aokiji e Kizaru, temos Eustace Kid, Trafalgar de Lau, também temos o próprio Rob Lucy, temos todos os revolucionários comandantes, como a própria Ivankov, e entre outros personagens como a Boa Hancock. Também temos o Helmepo e toda a guarda da SWORD. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. Se inscrevam no canal, curtam, um beijo do Peso Mosca e até a próxima!